Então, pessoal, como eu tinha prometido a vocês, esse aqui vai ser o tutorial do aplicativo que eu deixei lá no link para vocês realizarem a atividade de artes. Então, a gente vai abrir o aplicativo, não é isso? Supondo que você já tenha baixado a imagem que você vai querer trabalhar, então qual é o primeiro passo a se fazer? A gente vai aqui nessa opção de Minha Galeria e vai procurar a imagem que a gente já tem baixado. Aqui tem duas imagens aqui que eu já comecei a trabalhar com elas. Mas daí, provavelmente para vocês, se vocês não abriram a imagem ainda, não vai aparecer nada aqui. Então vocês têm que ir nesse botão aqui de mais e então selecionar a opção importar PNG/JPG. Selecionando essa opção, a gente vai ser levado diretamente para a galeria do nosso telefone, no qual a gente vai procurar a imagem que a gente quer trabalhar. No caso, eu tinha baixado essas duas já. Vou abrir essa daqui. Uma vez abrindo a imagem, ela vai carregar aqui nessa espécie de biblioteca do aplicativo, tá certo? Então o que a gente deve fazer? Apenas tocar na imagem que a gente quer trabalhar. Toquei na imagem, ela abriu aqui para mim. Então agora eu vou explicar para vocês a função de cada ferramenta dessa daqui, tá bom? Então vê só, pessoal. Essa barra daqui na qual vocês estão vendo se refere à questão da matiz, que como vocês devem ter aprendido lá na nossa aula sobre cores, é o resultado da cor em si. Percebam que à medida que eu for arrastando ela aqui, ó, ela vai mudando as cores, tá bom? Deixa eu só passar aqui, ó. Selecionei essa cor daqui, ó, mas olha como ela está saindo preta. Isso por quê? Porque o nível de brilho dela tá... A gente tem essa opção, essas duas opções aqui, ó, que é para controlar justamente a questão do nível da cor. Ó. Se eu mexo nessa daqui, a gente tem aqui, ó, o tom da cor, que vai do azul até o preto. E do azul aqui também até o branco. Então, essas duas outras barrinhas que a gente tem aqui são controladores de brilho e saturação da cor, tá certo? Então, ó, se eu mexer aqui, ó, perceba como ela vai saindo cinzinha. Mesma coisa se eu mexer aqui, ó. Deixa eu controlar aqui, pronto. Ó, percebam como ela vai ficando mais escura, certo? Então, essas barras aqui se referem à questão da cor. Essa partezinha aqui de baixo que vocês estão vendo o número 20 e esse número 100% se refere ao que? Esse primeiro número, no qual diz 20, se refere ao tamanho do pincel. Ó, tá vendo que meu pincel está fazendo esse tamanho? Se eu passar o dedinho para baixo, ele vai diminuir o tamanho do pincel, a ponta. Se eu aumentar, ele vai também aumentar, certo? Esse 100% aqui de baixo se refere à questão da transparência do pincel. Então, vejam só, se eu passar o dedinho para baixo, ele vai mostrando esse xadrezinho aqui, ó, significa que está ficando, ó, transparente. Se eu deixar em 100%, significa que o que? Ele está cobrindo tudinho, sem deixar nada transparente. Certo, pessoal? Então, explicado essa questão aqui da barra de cores, dessas funções aqui, a gente vai passar para aqui para baixo, que são outras ferramentas que são importantes também, no qual a gente vai ter essa setinha. Essa setinha é para a gente desfazer qualquer coisa que a gente tenha feito aqui, ó, na tela. Se a gente for apertando nela, ela vai desfazendo. Essa outra setinha daqui é para refazer, certo? Então percebam esse daí. Já passando para essa parte aqui, a gente vai ter o conta-gotas. O conta-gotas é essa ferramenta daqui, pessoal. Então, a gente tocando nela, a gente pode selecionar algumas das cores que estão aqui, que eu coloquei esse círculo cromático de forma proposital, que é para vocês utilizarem ele, certo? Então, por exemplo, selecionei o conta-gotas, eu quero escolher este tom de verde aqui. É só tocar nele, pronto. Percebam que a máquina já escolheu o tom de verde
nos níveis corretos para eu aplicar aqui, certo? Então, se eu apertar nessa ferramenta que se refere à questão do pincel, eu vou poder colorir, certo? Pronto. Deixa eu pintar aqui de novo. Essa outra ferramenta daqui, pessoal, se refere à borracha. Então, ela é para apagar. Como vocês podem ver. Tá apagando, inclusive, aqui até o desenho. Tá bom? Como eu estou mostrando para vocês esse aplicativo no computador, através de um emulador, eu não vou conseguir simular para vocês a ferramenta de zoom. Mas eu acredito que no celular de vocês deva ser apenas com aquele movimento de pinça com os dedos. Do mesmo jeito que vocês fazem para ampliar ou reduzir uma imagem, para dar zoom ou diminuir uma imagem, tipo arrastando os dedinhos, 2 dedinhos de uma vez, tá bom? Então, vê só, continuando aqui, a gente vai ter esta mãozinha daqui. Esta mãozinha, quando a gente seleciona ela, é pra gente, ó, movimentar o quadro da gente, tá bom? A pintura, certo? Então, bom, a gente vai ter aqui também a questão do balde de tinta, que como vocês devem esperar, é para jogar tinta aqui em tudo que é lugar. Ó, se eu selecionar o balde de tinta e aplicar, ó, vejam como ele preencheu aqui, grande parte aqui. Então a questão do balde de tinta vai ser o quê? Que ele vai preencher uma determinada área na qual você selecionar, tá certo? Pronto, deixa eu desfazer aqui. Percebam que ele não pega a imagem toda, porque ele vai primeiro funcionar só em uma determinada área. Então, às vezes, para facilitar o processo, vocês podem utilizar dele aí. Tá bom? Essa ferramenta daqui se refere à questão do degradê, mas vocês não vão utilizar bem ela, tá bom? Então, eu vou pular para as mais importantes. Certo? Essa ferramenta daqui é a questão de seleção, mas também vocês não vão utilizar muito. Então, vamos para lá, para a questão da pintura em si. Como executar. Aqui embaixo, que eu tinha faltado explicar para vocês, a gente vai ter esse negócio como se fosse aquele painel de tintas do pintor, de um pintor normal. Quando a gente seleciona ele, a gente vai ter aqui, ó, pincéis. Todos esses são pincéis diferentes. Então, vê só, cada um deles vai agir de uma determinada forma. Eu estava com esse daqui selecionado, certo? Ó. Percebam como é diferente se eu selecionar outro. Eu vou escolher esse Watercolor. Escolhi o Watercolor. Veja como ele sai diferente. Tá vendo? Então, cada pincel aqui vai agir de uma forma diferente. Vocês vão procurar aqueles que mais lhe agradarem. Tá certo? Continuando, a gente tem a parte mais importante, que é essa questão dessa ferramenta, desse pequeno ícone aqui, que é referente às camadas. Então, vê só, para a gente não pintar e sair assim, ó, por cima do desenho, a gente vai precisar utilizar essa questão das camadas. Então, vejam aqui o que eu vou fazer. Ao apertar nessa questão de camada, sempre que a gente for adicionar uma nova cor ao nosso desenho, por exemplo, vamos supor que eu estava trabalhando com verde e quero usar o azul. Sempre que eu colocar uma nova cor, eu vou colocar uma nova camada, tá bom? Então, nesse mais aqui, a gente vai selecionar ele e vai selecionar a opção camada de cores. Selecionando camada de cores e voltando aqui para nosso trabalho, a gente pode, por exemplo, escolher aqui uma cor com conta-gotas e colorir uma determinada parte do desenho. Mas daí percebam que ela ainda ficou, ó, cobrindo o desenho. Mas porém, agora, se eu passar a borracha, ó, como é em uma outra camada, ela não vai mais apagar o desenho, ela vai apagar só a cor. Porque essa informação da cor é a única coisa que tem aqui na camada. Então vejam só.
Mas eu ainda quero ver a questão do desenho embaixo, como funciona isso. A gente vai aqui, ó. Pronto, essa é a camada da cor que eu estava colocando, colorindo de amarelo, por exemplo. Então, aqui em cima, a gente vai ter a questão da opacidade, que se a gente editar, ó, ela vai ficando transparente ou cobrindo total, certo? Isso se refere à opacidade. E tem a opção de mescla, que quando a gente editar, a gente vai ter determinados efeitos para se trabalhar. O mais recomendável que vocês utilizem aqui é a opção de multiplicar, mas vocês podem ir testando outras opções para ver a que mais se adequa ao seu desenho. Então, se eu colocar multiplicar, percebam que agora, ó, definir, percebam que agora, a partir do momento que eu colorir o desenho, ó, eu posso passar a cor nele tranquilamente e ele vai me mostrar a parte de baixo ainda, certo? Então, por isso que é importante a gente trabalhar com camadas. Tá, quero usar outra cor. Deixa eu selecionar aqui uma cor, por exemplo, o laranja. Vou aqui novamente, adiciono uma nova camada de cores, volto aqui e daí, ó, pinto. Vou na questão da mescla, utilizo o efeito multiplicar. Definir. Então vejam. Então, aquilo que eu pintei aqui está seguro dentro de uma camada. Aquilo que eu pintei aqui também está seguro dentro de uma camada. Então não acontece, por exemplo, isso é para diminuir o risco de vocês de cometer erros e uma coisa ficar em cima da outra. Tá certo? Então vê só. Outra coisa importante sobre essa questão das camadas. Deixa eu adicionar uma nova camada de cores. Muitas vezes vocês vão precisar equilibrar todas as cores que estão dentro do projeto aqui. E como a gente faz isso? Geralmente, selecionando uma nova camada, a gente vai apertar em editar naquela parte de mescla e a gente vai escolher o efeito de luz indireta, certo? Escolhendo o efeito de luz indireta, a gente vai selecionar uma cor que a gente quer que predomine sobre todas as outras aqui para equilibrar. Por exemplo, vamos supor que eu queira o vermelho. Deixa eu selecionar aqui esse vermelho aqui. Por exemplo, selecionei o vermelho. Tá, vou aqui no balde de tinta e vou tacar vermelho. Ó, vocês viram que não funcionou, tá certo? É porque nessa camada ela tá vazia. Ela não é que nem a outra. Então vou fazer o que? Nessa questão de objeto aqui, eu vou em camada. Ó, agora eu vou apertar vermelho. Pronto. Tá vendo que ele preencheu aqui? Então vê só, percebam que até a questão do laranja e do amarelo começaram a ficar com tons mais avermelhados. Se eu for aqui em camada, ó, vejam aqui a área que eu pintei com a opção do balde de tinta. Vamos modificar a questão da mescla. Ó, se eu colocar saturação, vejam que não aconteceu nada. Vamos colocar em multiplicar, veja como ficou. Aqui que ele assumiu todo o tom das cores. Se eu colocar em, por exemplo, subexposição, percebam que deu uma tonalidade mais clara. Então, a gente tem a opção aqui de escurecer também. Então, a gente vai testando e simulando coisas até chegar no nosso objetivo final, tá certo? Deixa eu colocar aqui a opção de luz indireta do jeito que estava. Definir, opacidade, vamos colocar em 100%. Pronto. Certo, pessoal? Então, vê só, o que a gente deve levar em consideração nessa atividade? A gente tem aqui o círculo cromático.
a gente aprendeu que, né, dentro dessa questão do círculo cromático existem combinações que a gente pode fazer justamente para tornar a nossa composição mais harmônica. Ó, percebam que eu coloquei o amarelo e o laranja. Isso faz parte de quê? Tá uma do ladinho da outra. Isso faz parte de uma combinação análoga. Eu poderia utilizar esse outro tom aqui, que parece um laranja, para ir adicionando outros elementos, certo? Deixa eu selecionar aqui o laranja, por exemplo. Aqui, pincel. Mesclar, multiplicar, definir. Certo, pessoal? Eu estou fazendo aqui de uma forma bem bagunçada só para vocês entenderem mais ou menos como funciona. Então, escolhendo aqui a nossa combinação de cores, a gente vai utilizar na nossa imagem. Então, lembrando, vocês podem usar o método retângulo, o método de análogas, o método de triangulação. Quem vai escolher é vocês. Então, vê só, se você escolheu essa da cor, por exemplo aqui, eu escolhi o amarelo, o laranja e o vermelho. Então, eu tenho essas tonalidades e até posso controlar aqui, ó, dentro dessas duas barras, como eu vou querer que esse laranja ou esse amarelo sejam aplicados. Por exemplo, eu tinha selecionado o vermelho aqui, mas eu posso escurecer ele para deixar um vermelho mais escuro, certo? Tudo isso daqui vai estar ainda envolvendo esse mesmo tom. Eu posso aumentar a questão da saturação dele para ficar mais perto do cinza, certo? Então, vão trabalhando aí nessa atividade, utilizando primeiramente essa questão da combinação de cores, tá bom? Então, qual é a outra questão importante? Se diz respeito a que tipo de emoção a gente quer passar. A gente tem aqui uma cena de luta. Se é uma cena de luta, tanto quanto a gente pode demonstrar o que com ela? Que tem movimento, se tem movimento tem calor. Se tem calor, lembrando daquela aula da questão do significado das cores, a gente tem o que? Tons quentes, como o amarelo, como o laranja. Se a gente tem aqui uma cena de luta, por exemplo, uma luta de boxe, a gente também tem uma certa quantidade de violência, então a gente tem o vermelho para utilizar. A gente pode utilizar essa questão da camada por cima, que eu preenchi com balde de tinta aqui, ó, que foi vermelho para tudinho, para evidenciar o vermelho sobre todas as outras cores, tornando assim uma imagem bem mais expressiva para a questão da violência. Então, vê só, não quer dizer necessariamente que tá tendo essa luta aqui, a gente só quer demonstrar um sentimento de violência, de ataque, etc. Não necessariamente, tá, pessoal? A gente pode querer emplacar nessa cena qualquer outro sentimento que a gente quiser. Basta que a gente escolha as cores corretas para tentar demonstrar isso daí, tá bom? Então, finalizado todo o processo, vocês vão apenas salvar a imagem e acabou. Prontinho. Não tem mais o que fazer, certo? Salvou, tirou print, mandou para mim explicando que combinações de cores você utilizou e que sentimento você quis expressar. Então vai estar tudo certo. Vocês vão ficar agora com um processo acelerado de uma pintura que eu realizei aqui de uma das imagens, na qual eu escolhi um método retangular e quis expressar um sentimento mais de tristeza, certo? Então espero que vocês consigam realizar a atividade. Quaisquer dúvidas, entrem em contato comigo.